Neste vídeo, vamos continuar o desenvolvimento do nosso formulário. Beleza, pessoal? Então vamos para o editor de script. No editor, acessem o arquivo filtro saída.html e depois do objeto input data2, nós vamos inserir mais uma label. Para facilitar, podem copiar a label data2. E esta label eu vou chamar de label linha. E o caption vai ser linha. Colocamos a label. Próximo passo é definir o estilo desta label. Podem copiar o ID e acessar o arquivo de estilo. Desce até o final dos códigos, coloca um jogo da velha, Ctrl V e abre e fecha chaves e pressiona Enter. E dentro das chaves, comando position, absolute e ponto e vírgula. Distância do topo, 10 pixels e ponto e vírgula. Distância da esquerda, comando left, 340 pixels e ponto e vírgula. Definido o estilo do objeto label. Podem voltar para o arquivo filtro saída.html. E agora nós vamos inserir um objeto select. Então, menor, objeto select, id igual e abre e fecha aspas duplas. Eu vou chamar este objeto de linha. Fora das aspas duplas, class igual e abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, o comando browser-default. Depois das aspas duplas, maior. Abrimos o select, precisamos fechar. Então, menor, /select e fecha com maior. E dentro deste select, nós vamos colocar uma option de instrução. Então, menor, objeto option, value, igual a vazio. Deixa eu colocar um espaço que facilita a visualização. E a option de instrução, o usuário não vai conseguir selecionar. Então eu vou colocar o comando disabled selected maior e aí vem o texto da option. Eu vou colocar escolha uma linha. Para fechar a option, menor /option e fecha com maior. Ok, inserimos o objeto. Próximo passo é definir o estilo. Copia o ID e acessa o arquivo estilo filtro saída.html. Coloca um jogo da velha, Ctrl V e abre e fecha chaves. E dentro das chaves, comando position, absolute e ponto e vírgula. Largura, comando width, 180 pixels, ponto e vírgula. Altura, comando height, eu vou colocar 25 pixels e ponto e vírgula. Distância do topo, 30 pixels e ponto e vírgula. Distância da esquerda, comando left, 270 pixels e ponto e vírgula. Definimos o estilo do objeto select linha. De volta no arquivo filtro saída.html, agora nós precisamos inserir um objeto select para a lista de marcas. Para facilitar,
podem copiar a label linha e também o objeto select linha. Copia e cola logo abaixo. E esta label eu vou chamar de label marca. E o caption nós vamos alterar para marca. E o objeto select nós vamos chamar de marca. E o texto da option de instrução agora vai ser: escolha uma marca. Feito estes ajustes, já podemos definir o estilo de cada objeto, começando pela label. Podem copiar o ID da label marca e acessar o arquivo de estilo. Coloca um jogo da velha, Ctrl V e abre e fecha chaves. Para facilitar, nós podemos copiar os códigos da label linha. Copia e cola. E nós vamos alterar apenas a distância da esquerda. Agora vai ser 530 pixels. Definimos o estilo da label. Volta no arquivo, filtro saída. E agora vocês vão pegar o ID do objeto select. Copia o ID e volta para o arquivo de estilo. Coloca o jogo da velha, Ctrl V e abre e fecha chaves. E para facilitar, podemos copiar os códigos do objeto select linha. Copia e cola no objeto select marca. A largura do objeto select marca eu vou colocar 200 pixels. Altura ok, distância do topo ok, distância da esquerda nós vamos alterar para 455 pixels. Agora nós precisamos inserir mais um objeto select para a lista de produtos. Então podem voltar para o arquivo filtro saída .html e podem copiar a label marca e também o objeto select marca. E esta label nós vamos alterar para label produto. E o caption agora vai ser produto. O objeto select nós vamos chamar de produto. E o texto da option de instrução vai ser: escolha um produto. Inserimos os dois objetos. Agora precisamos definir o estilo de cada um, começando pela label. Copia o ID e acessa o arquivo de estilo. Coloca o jogo da velha, Ctrl V e abre e fecha chaves. Deixa eu subir um pouco para facilitar a visualização. E para facilitar, podemos copiar os códigos da label marca. Copia e cola na label produto. E nós vamos ajustar apenas a distância da esquerda, que agora vai ser 735 pixels. De volta no arquivo, filtro saída. Agora vocês vão pegar o ID do objeto select. Copia o ID, volta no estilo. Coloca o jogo da velha, Ctrl V e abre e fecha chaves. E podem copiar os códigos do objeto select marca. Copia e cola no objeto select produto. E agora nós vamos ajustar a largura para 220 pixels. Altura ok, distância do topo ok, distância da esquerda nós vamos colocar 660 pixels.
salva as alterações e vamos testar para ver se todos os objetos estão posicionados corretamente. Show de bola, pessoal! Colocamos 3 objetos de lista suspensa e cada um com a sua label. Agora nós vamos inserir um campo de texto. Podem fechar o formulário, volta no editor, arquivo, filtro saída, .html. Podem copiar a label produto e colar depois de fechar o select. E esta label nós vamos chamar de label IDE. E o caption desta label vai ser IDE. Próximo passo é definir o estilo desta label. Podem copiar o ID e acessar o arquivo de estilo. Coloca o jogo da velha, Ctrl V, e abre e fecha chaves. E para facilitar, podemos copiar os códigos da label produto. Copia e cola. Position absolute, distância do topo ok, mas a distância da esquerda nós vamos alterar para 915 pixels. Definimos o estilo da label. Agora nós vamos inserir um objeto de campo de texto. De volta no arquivo, filtro saída, .html, depois da label IDE, nós vamos colocar menor, o objeto input, ID igual, e abre e fecha aspas duplas. Eu vou chamar este objeto de IDE. Fora das aspas duplas, type igual, e abre e fecha aspas duplas. E este vai ser um campo de texto, comando text. Fora das aspas duplas, maior. Colocamos o objeto, agora precisamos definir o estilo. Podem copiar o ID e acessar o arquivo de estilo. Coloca o jogo da velha, Ctrl V, e abre e fecha chaves. E dentro das chaves, comando position, absolute, e vírgula. E neste campo, eu quero centralizar o texto. Então, propriedade, text align, comando center, e vírgula. Largura, comando width, eu vou colocar 80 pixels, e vírgula. Altura, comando height, 19 pixels, e vírgula. Distância do topo, 30 pixels, e vírgula. Distância da esquerda, comando left, 885 pixels, e vírgula. Definimos o estilo do campo de texto. Agora nós precisamos de mais um campo de texto para o código do produto. Então podem voltar no arquivo filtro saída, .html, e copiar a label IDE e também o objeto input IDE. Copia e cola logo abaixo. E esta label nós vamos chamar de label code. E o caption desta label eu vou colocar código. O objeto input nós vamos chamar de code. Feito estes ajustes, agora precisamos definir o estilo da label e também do objeto input. Podem copiar o ID da label
e acessar o arquivo de estilo. Coloca o jogo da velha, Ctrl V e abre e fecha chaves. E podem copiar os códigos da Label IDE. Copia e cola na Label Code. Position Absolute, distância do topo OK, distância da esquerda. Agora nós vamos colocar 1000 pixels. Defini o estilo da Label. Agora preciso definir o estilo do objeto input. Podem copiar o ID. Volta no arquivo de estilo, coloca o jogo da velha, Ctrl V e abre e fecha chaves. E agora nós podemos copiar os códigos do objeto input IDE. Copia, volta no objeto input code e cola. Position Absolute, texto centralizado, largura OK, altura também, distância do topo OK, distância da esquerda, nós vamos colocar 980 pixels. Salva as alterações e vamos testar para ver se mais estes objetos estão posicionados corretamente. Show de bola, galera! Está posicionado corretamente as labels e também os campos de texto.